E se eu te dissesse que Netero, o homem mais poderoso do mundo em sua época, acreditava que existiam apenas 5 pessoas capazes de lutar de igual para igual com ele? Hoje, vamos descobrir quem são os candidatos mais prováveis a ocupar essa lista secreta. Será que você consegue adivinhar algum? Deixe aqui embaixo quem você acha quem são. No universo de Hunter x Hunter, poucos personagens despertam tanto respeito e mistério quanto Isaac Netero. Ex-presidente da Associação de Caçadores, sua força era tamanha que mesmo aos 100 anos de idade, ainda era considerado o homem mais poderoso do mundo. Mas, em um momento importante da história, Netero faz uma afirmação intrigante. Exceto o Jing Freaks, ele acredita que não existem mais de 5 usuários de Nen no mundo capazes de enfrentá-lo de verdade. Essa frase nos leva a um questionamento inevitável. Quem são esses 5? O próprio anime e mangá nunca revelaram diretamente essa lista, mas com base em fatos, pistas e relações de Netero com outros personagens, é possível montar uma teoria bastante consistente sobre quem seriam os nomes lembrados por ele. Vou analisar os principais candidatos a essa lista restrita, considerando somente pessoas que Netero conhecia ou sabia da existência na época em que falou sobre isso. Ou seja, personagens como Meruem ou os guardas reais não entram aqui, pois surgiram após sua morte ou não eram do conhecimento dele naquele momento. Vamos começar com os nomes mais óbvios, até chegarmos aos mais especulativos. Zeno Zoldyck. Zeno é um dos assassinos mais experientes da família Zoldyck, por ser um aliado próximo de Netero em missões de alto risco, como a infiltração no Palácio do Rei das Quimeras. Sabemos que os dois se conheciam bem, e mais do que isso, se respeitavam profundamente. Zeno é um usuário de Nen do tipo transmutador, com habilidade também em emissão. Entre suas técnicas, vemos o Dragon Head e o Dragon Dive, ataques com formato de dragão feitos de aura. O mais impressionante, porém, é seu domínio sobre o Gyu Yuan, sendo capaz de expandir sua aura por 100 metros com facilidade, e até 300 metros, se necessário. Para se ter uma ideia, caçadores de elite como Kaito só alcançavam 45 metros. Além disso, segundo Nobunaga, poucos mestres conseguem usar o E com tanta perfeição. Tudo isso indica que Zeno é, sem dúvida, um dos maiores especialistas em Nen de sua geração. Mesmo assim, há quem diga que, pela idade avançada, ele não teria tanto poder bruto, mas esse argumento é relativo. Como veremos mais adiante, nem todos os velhos em Hunter x Hunter perdem sua força com o tempo. Silva Zoldyck. Outro nome extremamente forte é Silva, o atual chefe da família Zoldyck e filho de Zeno. Há uma forte crença de que Silva tenha superado o pai, já que, em cada geração dos Zoldyck, nasce um prodígio destinado a liderar o clã, e Silva ocupa esse posto com autoridade. Ele é um transmutador, assim como Zeno, mas também domina a emissão com perfeição. Sua principal técnica consiste em esferas de energia gigantes, que podem causar destruição em larga escala. Silva foi capaz de lutar com a Genei Ryodan, grupo conhecido pela força extrema de seus integrantes, e até enfrentou Kuroro Lucifer, líder da trupe fantasma. Embora essa batalha não tenha sido mostrada em detalhes, só o fato de ele ter enfrentado um oponente desse nível e saído vivo já diz muito. A grande questão é: Netero conheceria Silva a ponto de incluí-lo na lista? A resposta provavelmente é sim. Netero conhecia bem os Zoldyck, e sendo Silva o líder do clã, é plausível que Netero tivesse consciência do seu poder. Por isso, muitos consideram Silva como um dos 5 nomes citados. Beyond Netero. O filho de Isaac Netero é um dos nomes mais óbvios dessa lista, e ao mesmo tempo, um dos mais misteriosos. Apesar de saber muito pouco sobre suas habilidades, só o fato de Netero mencionar que seu filho voltaria ao continente negro já é um sinal de que Beyond tem um poder formidável. E mais, ele já havia liderado uma expedição para lá quando ainda era muito jovem, entre 18 e 30 anos, e sobreviveu. Isso, por si só, é algo que pouquíssimos conseguiram. Se, atualmente, Beyond tiver algo entre 60 e 80 anos, como os cálculos sugerem,
ele ainda está em idade ativa no mundo de Hunter x Hunter, e ao contrário de Netero, ele não apresenta sinais de fragilidade. Além disso, o simples fato de Netero ter previsto que ele voltaria e poderia causar problemas já indica que o pai sabia do potencial do filho. Mesmo que os dois não tenham uma relação próxima, Netero não deixaria de reconhecer a força de alguém como Beyond, ainda mais sendo seu próprio sangue. Botobai. Outro nome muito relevante é o de Botobai, um dos membros mais antigos e respeitados do Zodíaco. Ele é descrito como o mais poderoso entre os Zodíacos em termos de prestígio e autoridade. Possui 3 estrelas como caçador, é especializado em caça a terroristas e está diretamente envolvido na segurança do navio rumo ao continente negro. Botobai tem uma presença imponente e uma postura séria. Mesmo que não o tenhamos visto em ação ainda, tudo ao seu redor, seu papel, sua reputação, suas responsabilidades, indicam que ele é um dos personagens mais fortes do mundo conhecido. Além disso, Paris Sutton, que também faz parte dos Zodíacos, considera Botobai o mais próximo de ser um novo presidente da associação. Isso mostra que ele é respeitado não só por sua força, mas também por sua capacidade de liderança e visão estratégica. É muito provável que Netero, conhecendo ele há décadas, o tenha incluído nessa lista restrita de usuários de NEM excepcionais. Nasub Uigur-Hou. E aqui temos um nome que pode surpreender muitos. Nasub Uigur-Hou, o rei de Kakin e pai dos príncipes envolvidos na Guerra de Sucessão. Nasub nunca foi mostrado em combate e sua força física é desconhecida. Mas quando analisamos o universo de Hunter x Hunter, entendemos que poder não significa apenas destruição. NEM é versátil e o domínio sobre ele pode se expressar de formas muito diferentes. Nasub é o último de uma linhagem de reis que conseguiram manter o trono através de gerações. Isso, por si só, indica que ele deve ser extremamente talentoso com NEM. Seus filhos, como vimos, herdaram habilidades aterradoras. Isso só é possível graças à transmissão genética e ao ambiente de desenvolvimento NEM criado por Nasub. Mais do que isso, Nasub está envolvido com as bestas espirituais de guarda, que são criaturas automáticas geradas por um ritual NEM. Ele conhece profundamente a mecânica dessas bestas e a política que gira em torno delas. Embora não seja um lutador tradicional, Nasub representa um tipo de mestre NEM, voltado à manipulação, inteligência e sobrevivência, características que Netero, com sua mente estratégica, com certeza valorizava. Agora que já abordamos 5 candidatos extremamente fortes e relevantes, Zeno, Silva, Beyond, Botobai e Nasub, é importante lembrar que a frase de Netero não limita a lista apenas a combatentes com grande poder físico. Netero era sábio o bastante para entender que o verdadeiro domínio do NEM envolve diferentes formas de força, mas ainda assim, existem outros nomes que merecem destaque. Sabe quem é também um caçador poderoso em Hunter x Hunter? Quem é seguidor do canal, então já deixa o seu like e se inscreva no canal, assim você me ajuda demais. Bisky Kruger. Apesar de sua aparência infantil, é uma mestra experiente e uma das caçadoras mais respeitadas da série. Ela treinou Gon e Killua, moldando 2 dos personagens mais promissores da nova geração. Bisky tem um grande domínio sobre o NEM e foi capaz de entrar no Grid Island, sobreviver em campo de batalha e manipular sua aura com maestria. Sua habilidade de mudar de forma, revelando um corpo musculoso e incrivelmente forte, é só uma das muitas técnicas que ela domina. Além disso, Biscuit é uma das poucas caçadoras com o maior número de pontos na tabela de respeito, logo atrás de Netero. Isso mostra que ela é reconhecida por seus feitos e experiência por toda a associação. Mesmo que sua especialidade não seja a luta frontal, seu domínio sobre o NEM, sua experiência de combate e sua proximidade com Netero a colocam como uma forte candidata à lista. Paris Stonehill, um dos personagens mais enigmáticos da série, também entra nas possibilidades.
ex-vice-presidente da associação e membro dos Zodíacos, ele era o único capaz de desafiar Netero politicamente. Não sabemos muito sobre suas habilidades de combate, mas é praticamente certo que Pariston é um usuário de Nen extremamente competente. Ele chegou a ser eleito presidente após a morte de Netero, mesmo diante de vários concorrentes experientes. Sua força pode não estar na destruição, mas sim na manipulação e estratégia. Pariston representa o tipo de poder que age nos bastidores, mas que pode decidir o destino de nações inteiras. Mesmo assim, é possível que sua especialidade não fosse o tipo de força que Netero estava considerando. Maha Zoldyck, um dos nomes mais antigos do mundo de Hunter x Hunter. Maha Zoldyck é o ancestral da família e avô de Zeno. Embora tenha aparecido poucas vezes, uma frase dita por ele é extremamente reveladora. Netero é o único homem vivo que lutou contra meu avô e sobreviveu. Ou seja, Maha lutou contra Netero e sobreviveu. Isso, por si só, é uma enorme demonstração de poder. Mesmo sendo muito mais velho do que os outros candidatos, sua força é temida por todos. Ele é a definição de um veterano letal. Alguns argumentam que a idade avançada o tiraria da lista, mas será mesmo? Se Netero mencionou 5 usuários no mundo hoje, e se Maha ainda estava vivo, não é exagero pensar que ele seria um deles. Don Fricks, outro nome extremamente misterioso, é Don Fricks, supostamente um ancestral distante de Gon. Don é o autor do livro Jornada ao Lado Leste do Continente Negro, uma obra que relata expedições em uma área que até mesmo Beyond considera perigosa. Acredita-se que Don ainda esteja vivo, explorando regiões inóspitas e desconhecidas. Se isso for verdade, ele provavelmente é um dos usuários de Nen mais experientes e completos do mundo. O fato de alguém conseguir sobreviver por décadas em um lugar onde pouquíssimos voltaram com vida é um indício claro de que Don possui habilidades excepcionais, tanto em Nen quanto em sobrevivência. Mesmo que Netero nunca tenha o encontrado, ele certamente já teria ouvido falar dele, e talvez, por isso, o incluído entre os 5. Kuroro Lucifer. Por mais que Kuroro Lucifer, líder da trupe fantasma, seja considerado um dos personagens mais poderosos do mundo atual, há uma ressalva importante. Netero provavelmente não teve contato direto com ele, ou pelo menos não o conhecia o suficiente para incluí-lo nessa lista. Se pensarmos apenas em poder, Kuroro seria um candidato natural. Ele derrotou Hisoka e é capaz de usar múltiplas habilidades roubadas, adaptando-se a qualquer tipo de combate. Sua inteligência, frieza e domínio do Nen são impressionantes. Mas como Netero deixou claro que estava falando de pessoas que ele conhecia, Kuroro possivelmente não estava entre os nomes citados, mesmo tendo o potencial para estar. Serriednit. Por fim, o que dizer dos príncipes de Kakin? Eles herdaram bestas espirituais que atuam com uma lógica própria, baseada em Nen, e já mostraram habilidades incríveis. O quarto príncipe, Serriednit, em particular, é um usuário de Nen que aprendeu as técnicas básicas em tempo recorde. Seu talento natural é assustador e suas intenções são sombrias. Ele também possui uma das bestas espirituais mais bizarras e poderosas do Arco do Barco. Mas, como esse grupo surgiu após a morte de Netero, não seriam considerados para essa análise. Ainda assim, é interessante pensar que caso Netero tivesse vivido mais, ele certamente incluiria alguns deles entre os maiores usuários de Nen do mundo. Agora que exploramos as possibilidades, chegou o momento de montar a lista definitiva dos 5 usuários de Nen mais poderosos, segundo a visão de Netero. Essa lista não representa os 5 mais fortes de todo o universo de Hunter x Hunter, mas sim os que Netero conhecia e reconhecia como dignos de enfrentá-lo em combate. Com base em tudo que foi apresentado, eis os 5 nomes finais. Como obviedade, o Ging Freaks, já que ele efetivamente foi citado no mangá, e por presunção, o Silva Zoldyck, Beyond Netero, Botobai e Maha Zoldyck. Talvez você esperasse nomes como Kuroro ou Meruem, e é compreensível. Mas, se olharmos pela perspectiva do próprio Netero, essa seleção faz todo o sentido. Afinal,
ele não estava falando apenas de força bruta, mas de capacidade, presença, experiência e domínio absoluto do Nen. E agora eu quero saber, qual seria a sua lista dos 5 usuários mais poderosos de Nen? Você colocaria outros nomes no lugar? Deixe aqui nos comentários, pois eu leio todos e quero saber a opinião de vocês. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o universo complexo de Hunter x Hunter, deixe seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo vídeos como este. Aproveite e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Toda semana temos conteúdos sobre Hunter x Hunter, Nen, personagens, teorias e muito mais. Obrigado por assistir até aqui. A jornada pelo mundo de Hunter x Hunter está só começando e ainda temos muitos mistérios para explorar. Até o próximo vídeo e lembre-se, Nen não é só poder, é a alma de quem o domina.